Estamos de volta no nosso Jornal Integração e agora a gente vai falar de um assunto muito importante, né? Dia das Crianças tá aí e a gente sabe, né, que as crianças hoje não ficam sem o celular, né? Todas elas ficam vidradas olhando celular, televisão e é por isso que a gente convidou a Mayara Martins, neuropsicopedagoga, para falar sobre esse assunto pra gente. Mayara, que alegria te receber aqui no nosso estúdio. Eu que fico feliz, Isabela, fico muito feliz de falar de um tema tão importante em uma data tão especial. Verdade. Mayara, conta pra gente, né? A gente sabe aí que as crianças, né, chamam a atenção mesmo esse mundo tecnológico que a gente vive. E até quando, né, esse uso do celular é saudável? Então, eu costumo falar muito. Usar o celular é algo que está presente no cotidiano das crianças. Então, ele faz parte dessa realidade, permeia a vida dessa criança. Contudo, a gente precisa usar com cuidado, cautela e segurança. Então, as telas, elas não são vilãs das crianças. Elas fazem parte do seu dia, mas esse uso tem que ser visto com muito carinho e muita segurança. E como que os pais podem colocar esse limite sem gerar um conflito? Né? Isso é importante. Isso é o mais difícil no dia a dia. É. Mas, para contextualizar, antes de responder essa pergunta, a gente aprende a esperar. Isso é uma habilidade aprendida. E a gente aprende isso na interação. E é na interação, a criança, ela faz essa interação, é na brincadeira, é no brincar. É quando ela espera a hora dela jogar, é quando ela sabe esperar quando ela perder o jogo, a próxima rodada. Então, essa habilidade é algo que ela vai aprender fora das telas. Então, a pergunta se responde com a própria resposta. A regra para ter o limite para isso é a criança experienciar essas interações na vida. Né? Porque é a partir do brincar, é a partir dessa interação, comunicação e linguagem que a criança aprende a viver no mundo. E ela vai ter essa habilidade de conseguir seguir uma regra melhor a partir desse momento que ela tem de brincadeira. Sim, sim. E a gente sabe, né, que o uso também é importante, aí sabendo essa dosagem no dia a dia, mas o conteúdo, como que os pais podem ficar de olho e evitar, né, os conteúdos inadequados aí, até os perigos que a própria internet pode trazer. Hoje nós temos muitas pesquisas que falam, uma pesquisa recente que saiu agora da OMS, que a maioria das crianças e adolescentes ficam em torno de 4 horas usando o telefone. E esse é um número muito assustador. A gente, quando pergunta em consultório, principalmente aos pais, eles falam, não, usa só um pouquinho. Só que é um pouquinho antes do almoço, um pouquinho na hora que chega da aula, um pouquinho antes de dormir. E acaba virando um tempo muito grande. E esse tempo, ele tem que ser assistido por alguém que seja responsável. Então, a gente tem vários aplicativos dentro de vários recursos que a gente tem, num videogame, num celular, no computador, de limite de tempo, de saber que tipo de conteúdo que está sendo usado. Então, essa tecnologia, ela pode ser acessada pela criança, mas ela tem que ser permeada ali pela interação do adulto, que traz essa segurança do que pode, do que não pode, porque a criança, muitas vezes, ela não consegue discernir o que de fato ela pode ou não assistir. Isso pode implicar em muitas coisas que a gente vê no consultório. Medo, dificuldade de lidar com outras questões que ela vai entendendo ali na internet que pode acontecer. O comportamento, com certeza, isso influencia. Influencia. Né? Mayara, e outra questão também, que muitos pais têm dúvidas, responsáveis, tem uma idade recomendada para o primeiro contato, né, das crianças? Qual que é essa idade? Tem. Se a gente for olhar em alguns sites de saúde, eles vão recomendar 2 anos. Se a gente olhar em alguns sites de pediatria, vão recomendar alguma outra idade. Eu falo muito que o uso do celular, hoje em dia principalmente, ele tem sido uma ferramenta de socorro dos pais. Vida corrida, uma rotina acelerada, principalmente agora nas férias. As crianças estão de férias, os pais não. Então acaba virando um recurso que ele consegue ali manter um pouco essa rotina e organização. Contudo, é o limite.
É o limite, o momento em que se coloca, muitas vezes se coloca na hora do comer, e o comer a gente já viu que é um momento que não se coloca. Então eu falo muito assim, eu não gosto de regras rígidas ou um padrão rígido, porque quando a gente fala de desenvolvimento, eu vejo que assim, cada um se desenvolve de um jeito e cada um vive dentro de um contexto, de uma realidade, que a gente precisa olhar para isso com mais cautela. Mas que a gente tem que ter a regra básica, proteção e saber regular esse tempo. E é importante também, né, a gente frisar a importância de ter um tempo de qualidade com os filhos. Isso faz a diferença, né, no desenvolvimento da criança, nas emoções, para se tornar um adulto seguro. Com certeza. Então, como que os pais podem fazer para essa integração mesmo, né, da família com as crianças e adolescentes? Então, quando a gente fala assim da tela, com tudo isso que a gente está trazendo aqui, dessa preocupação, a gente não fala que é por causa do uso da tela, é na verdade por causa dessa falta de interação que você está trazendo aqui agora. Então, quando eu uso a tela, eu tenho uma interação de 1 a 1, que eu não tenho diálogo, eu não tenho linguagem, eu não tenho experiências que eu preciso ter no meu dia a dia. Então, a partir dessas proposições que as famílias podem fazer, de tempo e espaço para brincar, de tempo e espaço para o tédio, que o tédio gera criatividade, de tempo e espaço para a qualidade da convivência, é que gera habilidade comportamental. Olha. Então, a gente tem aí regulação emocional, a gente tem aí maior controle de limite de espera, saber lidar mais com a frustração. Tudo isso a gente faz na convivência. Então, a tela, na verdade, não é a vilã, mas é a falta dessa oportunidade de ter essa vivência da infância saudável, com qualidade, com as interações com as pessoas que a gente tem. E isso, né, na nossa época era outra, né, era outras brincadeiras, era outra interação, que são memórias que a gente traz para a vida adulta. Então é importante a construção disso também na infância, né? Com certeza, né? Essas memórias trazem afeto, trazem ensinamentos, aprendizagens de tudo que a gente vivenciou. Isso é muito importante. E eu falo muito assim com os pais. Eu sei que o dia a dia é corrido, que hoje em dia não é como antigamente. Contudo, quando a gente está com uma criança nesse mundo, eu sou o responsável por ela. E se eu quero criar e ter um adulto e um adolescente saudável, eu tenho que cultivar isso agora na infância. Então, por mais que eu sei que é difícil, dentro da realidade de cada um, não é pensar no agora. Te entrego a tela e fica tudo certo. É pensar no depois. O que eu quero colher dessa criança? Como que eu quero ela no mercado de trabalho? Como que eu quero que ela lide com as relações sociais? Como que eu quero ela permeando esse mundo? E tudo isso está dentro da infância. Por isso que a gente fala que a infância é tão importante. Ela é solo fértil de aprendizagem, de desenvolvimento, de afeto, de regulação emocional. E com certeza, ótima reflexão aí para os pais responsáveis, tios, padrinhos, avós, toda a família, né, gente? Porque o Dia das Crianças tá aí, né? E muitas vezes a gente fala só de brincadeira, mas o cuidado também é essencial com os pequenos. Com certeza. E esse momento é ótimo para toda a família. Aproveitar o dia e um domingo e todo mundo brincar. Agora, pra gente encerrar, qual foi a sua brincadeira favorita na infância? Rouba bandeira. É? Porque era a hora que a gente reunia todos os primos. E assim, eram momentos de conflito, mas também momentos de muita diversão. É uma memória que eu tenho. A gente brincava no quintal de casa. E o meu, gente, eu brincava já de ser jornalista de programa de auditório. Aí punha a família inteira as bonecas. Mas é bom demais. E que a gente continue mantendo esse coração de criança, né, Maiara? Muito obrigada pela sua participação aqui e volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Tá bom? E é nesse clima, né, gente, de infância, de alegria, que a gente encerra o nosso Jornal Integração de hoje. Aproveitando, desejar para todas as crianças, né, muita saúde, que cresçam saudáveis e felizes, porque ser criança é tudo de bom. E nós adultos, a gente manter acesa, né, essa chama da esperança, do amor, né, e é isso. Uma ótima noite para você e muito obrigada pela companhia. Tchau!